Mas eu queria ver, assim, só voltar e depois a gente vai seguir. É porque a hora que você falou que todos os dias você vê vários, e aí depois a gente vai seguir, é porque essa hora eu queria ter te perguntado e a gente seguiu. Que você vê várias notícias de vários jornais, de vários países diferentes, e aí me deu uma dúvida. Você já conseguiu perceber se tem uns países que são mais manipuladores na forma de passar a notícia, e uns Sim, são mais. Não, esse aqui realmente passou mais veracidade. Ou seja, sim. lugares que manipulam mais ou menos as pessoas? Sim, Roberto, sem dúvida, cara. E eu acho que para isso a gente poderia chegar no segundo ponto, tá? O segundo ponto que Boa. eu queria conversar com vocês é a teoria de outro filósofo americano que se chama Noam Chomsky. E ele tem, para mim, um dos melhores livros sobre manipulação ideológica. Se chama A Manufatura do Consentimento, tá? Esse livro é, assim, ó, fundamental para qualquer pessoa que queira entender como funcionam os meios de comunicação. Na Manufatura do Consentimento, o que o Chomsky fala, de alguma maneira, é assim, que os meios de comunicação funcionam, primeiro que nada, como empresas, tá? Porque são meios privados. Ou seja, é um meio que tem que, antes de ele ser um jornal, uma televisora, uma rádio, uma plataforma de redes sociais, é uma empresa. Uma empresa, o que ela tem que fazer para sobreviver? Declarar lucro. Tá? Essa é a regra, assim, ó, é o primeiro e único mandamento real de uma empresa de capital privado. Se tu der lucro, o resto é tudo secundário. A hora que tu parar de dar lucro, tu para de existir. Tá? Então, a lógica primária de qualquer empresa privada é que, primeiro que nada, ela tem que dar lucro. Né? E o lucro, como se gera? A diferença entre o custo de trabalho, o custo de operação, e a margem de venda, a margem de lucro do preço de venda. Então, enquanto existir essa diferença entre o custo do trabalho e o preço percebido da venda, que produz uma diferença, essa margem de lucro vai permitir a perpetuidade da empresa. Então, qualquer empresa tem que primeiro gerar lucro, beleza? Então, agora você vai falar de um meio de comunicação. O meio de comunicação tem que ser honesto? Talvez. Mas primeiro ele tem que dar lucro. Tá? Primeiro ele tem que dar lucro. Depois ele pode ser honesto. Se ele der lucro, ele pode se dar o luxo de ser honesto. Mas ele nunca pode comprometer a sua possibilidade de dar lucro. Tá? Então, num processo muito articulado, com uma série de relações entre variáveis, o meio de comunicação ele nota que ele acaba replicando as ideias que permitem a sua própria existência. É muito difícil que um meio de comunicação dê exposição ou promova ideias em contra da sua própria lógica de existência. Então, o que um jornal, uma televisora, uma rede social precisa para continuar existindo, gerando lucro? A relação entre empregados e empregadores. Salários baixos contra uma margem de lucro maior. Patrocinadores, né? Anúncios, publicidade, marketing. Toda essa dinâmica é a dinâmica que permite a existência dos meios de comunicação como empresas privadas. Então, uma empresa privada nunca vai tentar destruir as condições materiais que permitem a sua própria existência. Então, o que Noam Chomsky fala nessa teoria da manufatura do consentimento é que os jornais, historicamente, as televisoras, historicamente, elas têm uma série de sistemas e filtros que barram ideias que vão em contra da lógica da sua existência. Então vamos lá. Diego Comunista quer publicar um artigo no New York Times. Eu chego lá e falo, eu vou falar aqui as 10 vantagens principais da propriedade coletiva dos meios de produção. O New York Times vai falar assim, peraí, legal a tua ideia, mas se eu publicar isso, eu estou fazendo o contrário do que eu faço para existir. Vou perder assinantes aqui, vai dar prejuízo. Claro. Ou tudo bem, não, vamos lá. Eu quero lançar esse artigo aqui falando dos perigos do excesso de consumo de açúcar em crianças. Daí o jornal fala assim, legal esse documento, legal essa investigação. Mas o meu principal patrocinador é a Coca-Cola, irmão. Mas eu vejo que isso é inevitável, assim. Hoje, o mundo que vivemos, o mundo que a gente está inserido dentro do capitalismo, ele visa o lucro em qualquer situação, né? As pessoas precisam disso. Então, é óbvio que, por exemplo, se amanhã o Diego Zarin resolver mudar de opinião dentro do canal dele, talvez, por do outro lado ser muito forte, né, você vai ter um lucro muito maior.
As empresas vão falar, pô, vou investir no Rosarim, né? Agora o Rosarim tá com o linguajar que eu concordo e tal. Mas isso não quer dizer que hoje ser contra esse sistema, você tá tendo prejuízo. Porque você tá tendo lucro também. Às vezes você tá falando mal do açúcar, mas você tá comunicando com pessoas que não querem que você fale bem do açúcar. Correto. E essas pessoas também estão te dando lucro. Correto. Então, assim, independente do lado que você está, você também está inserido num sistema que não tem como você fugir disso. Você está visando lucro. Você está visando lucro. Correto, porque Rodrigo. Você precisa... É uma questão de existencial. É uma questão existencial. Eu posso dar até mais um exemplo aqui. Né? Óbvio que eu e o Robertinho, a gente tem os nossos objetivos com o podcast, né? Que é sempre trazer a verdade, sempre tá ajudando as pessoas, claro, né? A verdade de acordo com o nosso contexto. Ontem a gente trouxe os motocas, né? Os motoboys do iFood. E a hora que você traz os motoboys do iFood, isso quer dizer que você tá fechando as suas portas para empresas gigantescas que podem olhar aquilo ali e falar assim, pô, eu nunca mais ponho grana nesses meninos aqui. Exatamente. Eles estão jogando contra mim, né? Mas isso não quer dizer que a gente não... Eu tô sendo bem honesto nisso também. Não quer dizer que a gente está abrindo mão de lucro, porque vai dar um dinheiro. Não vai dar tanto dinheiro se fosse do outro lado. Mas vai dar um dinheiro também e precisa dar. Porque se não der, a gente não consegue sobreviver. Concordo. Por conta do sistema que a gente está. Concordo. Eu acho assim, o que é interessante dessa análise, Rodrigo, é que assim, o Elias Jabbour explicou isso em português muito bem, eu acabei copiando a explicação dele. O Elias Jabbour fala que existe um metamodo de produção dominante. Então, num sentido amplo, que nem tu falou, todo mundo mora hoje num sistema metamodo de produção capitalista. O que é capitalista? Segundo a definição marxista, a relação da propriedade privada dos meios de produção e a relação entre empregadores e empregados. Tá? Essa é a definição de capitalismo formal na escola marxista. Enquanto existir a propriedade privada dos meios de produção, não há possibilidade de resistência. De, não, cara, eu vou fazer aqui a minha anarcocomuna, vou morar na floresta e vou começar aqui o meu jornal, eu vou imprimir ele numa folha de árvore e vou fazer uma distribuição. Meu, não muda nada. Sabe? Que nem tu falou. O complicado de morar nesse período histórico é que mesmo os intentos subversivos, as tentativas subversivas ou revolucionárias, são cooptadas pelo capital. Cara, eu ganho dinheiro falando mal do capitalismo no YouTube. Sabe? É isso que todo mundo fala, pô, que hipócrita, sabe? A frase de moda hoje é comunista de iPhone. Mas isso não é novo. Já desde a época da Guerra Fria, se chamava Champagne Socialist, que eram os socialistas de champanhe. Então, quase uma maneira de resistência do capitalismo falar assim, quem tá me criticando? Vamos deixar ele rico? Porque daí ele pede credibilidade, entendeu? Porque existe no imaginário coletivo uma relação entre comunismo e voto de pobreza, que, de novo, não tem nada a ver com comunismo. Não tem nada a ver com comunismo. Isso aí é um voto cristão. Pelo contrário, né? Pelo contrário, né? Não, meu. Comunismo é sinal de prosperidade. Eu sou maoísta e Deng Xiaopingista. O Deng Xiaoping falou, enriquecer é glorioso. Pode procurar aí, procura no Google, bolota Deng Xiaoping, enriquecer é glorioso. Ele falou isso sobre o povo chinês, e essa é a verdade marxista hoje em dia. Então, que nem tu falou, cara, certíssimo, super acertado. O sistema coopta as opiniões e te obriga, mesmo em contra dos teus interesses, a trabalhar para a manutenção do sistema. Então, muitas dessas vozes que pareceriam ser vozes de dissidência, pô, o cara é muito revolucionário, muito crítico, velho. Você cala a boca 2 minutos, eles te colocam, sem teu consentimento, uma propaganda no meio do teu vídeo. Meu, nos meus vídeos falando mal do capitalismo, tem vídeos de cursos de como ficar rico vendendo e alugando imóveis. Eu não tenho controle sobre isso, sabe? Então, daí a pergunta para um comunicador é, o que eu faço? Eu paro de falar? Daí eu estou fazendo mais mal ou menos mal, sabe? É estranho ficar nesse meio, mas o que era importante dessa teoria, dessa segunda teoria, que é a manufatura do consentimento, é que a gente não vê como todos esses mecanismos, eles filtram as opiniões públicas. Quem tem acesso a publicar um artigo? Porque assim, vamos ser sinceros,
80% do conteúdo de redes sociais é conteúdo liberal. Organicamente conteúdo liberal. Porque é o conteúdo que mais normalmente é amplificado. Se eu começar a fazer um vídeo amanhã, eu vou dar dicas pra galera de como ficar rica com 3 aplicativos. Nossa. Todo mundo vai querer te patrocinar. Mesmo que seja mentira. A plataforma vai te entregar mais, né? A plataforma tem um algoritmo, né, feito para ela automaticamente entregar muito mais. Né? Exatamente.